absolutos, como é que vocês estão? Como é que você passou durante o dia? Como que você passou durante a madrugada? Você dormiu bem? Você acordou bem? Fez muito calor? Gente, aqui na cidade fez tanto calor, gente, uma sensação térmica assim de 45, 47 graus, muito calor. Deus não vendeu hoje, porque como eu disse para você, quem vende é Ele. Deus não vendeu hoje, gente. Fiquei no brechó, acordei cedo, fui fazer uma omeletezinha para a mãe, para Pronovis, para a saúde dela, porque a mãe, assim que ela acorda, o médico pediu para que ela o quê? Ela não desse pão para ela, não desse biscoito para ela, que isso é muito fácil, mas que eu desse arroz, que eu desse feijão, que eu desse carne, que eu desse salada, inhame, legumes, tudo que é muito natural. E agora, gente, tô fazendo um suco de beterraba com limão e com uma fruta, pera, maçã, com uma fruta, bate tudo e pra quê? Pra ficar fortezinha. Já compramos as vitaminas dela ontem à noite, aí hoje inchou bastante o pé dela, porque fez muito calor, então ela ficou sentada ali na poltrona, porque ela gosta muito de ficar sentada na sala, aí ela ficou sentada ali na sala por muito tempo, então ela fica com o pé, né, com a perna numa posição, e que aí ela já tá com 80 anos de idade, então a circulação dela não é a mesma, mas eu vou fazer uns exames, vou no médico dia 22, vamos ver como é que vai ficar, que aí eu vou levar ela no médico particular, eu vou pesquisar qual tipo de médico que eu levo a ela para acompanhar esse negócio aí, se realmente, né, é por causa do calor, aí falta a circulação dela. Aí hoje eu levei ela para ver os netos dela, da parte de um filho só, né? Porque esse filho dela é divorciado, então a ex-esposa dele é uma mulher assim que, graças a Deus, tem uma mãe evangélica, e ela também nunca privou a mãe de ver os netos, né? Ela nunca privou a mãe de ver os netos, então hoje, depois de muito tempo que eu passei por esse momento difícil, que vocês sabem, que agora que eu tô fazendo tratamento, é um tratamento longo, talvez assim, não sei o que Deus vai fazer, se é um tratamento de 3 meses, se é um tratamento de 6 meses, se é um tratamento de 1 ano, eu não sei quanto tempo vai ser esse tratamento, mas tudo depende da vontade de Deus, tudo depende do poder de Deus, eu dependo totalmente de Deus, assim como você, porque cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês, todos os meses de 2024 é totalmente dependente de Deus. Gente, hoje eu vi uma notícia que eu fiquei assim, pasma. Uma notícia que na Espanha, as pessoas têm que voltar a usar máscara, porque tem lá uma gripe, porque está muito frio na Espanha. E na Europa tá muito frio, minha prima mora em Portugal, tá muito frio em Portugal agora, que quando é calor, verão no Brasil, é inverno, né? Nos Estados Unidos, na Europa, né? Então, lá na Espanha tá fazendo muito frio e as pessoas estão pegando uma gripe que eles chamam de gripe A ou coronavírus D. E uma colega desta mulher que mora na Espanha disse que ela já tinha pego coronavírus naquela época da pandemia e que ela pegou essa gripe D, essa gripe coronavírus D ou gripe A, que eles não sabem o nome ainda, porque não sabe qual bactéria, qual vírus que é, bactéria não, é vírus, e que é pior do que o coronavírus que ela tinha pego lá naquela época da pandemia. Então nós sabemos que as coisas acontecem sem às vezes a gente perceber. Nós nunca sabemos o que vai acontecer nas nossas vidas. Por isso que é bom nós sempre assim termos em mente que nós somos seres mortais. Nós somos seres que isso daqui, gente, ó, isso daqui tudo vai acabar, sabe? Vai acabar. Uma hora vai acabar. E sim, Deus tem que estar em primeiro lugar na vida da gente. Porque quando a gente descansa com nossos antepassados, o que acontece? Nós nunca mais voltaremos para cá. Todos os bens materiais vão ficar. Todos os bens materiais que as pessoas aí ficam ostentando nas redes sociais, roupa de marca, sei lá, viagens, essas coisas assim não vai ser lembrada mais. Porque vamos dormir com nossos antepassados e nós não voltaremos mais, não vai ser lembrado mais nada disso. Na Bíblia diz em Apocalipse que não vai ter casamento, ninguém vai conhecer um ou outro,
não vai ter fome, não vai ter sede, quem vai para o paraíso. Não vai ter doença, não vai existir doença. Fala como é que vai ser o paraíso, entendeu? Mas não fala onde vai ser esse paraíso, só fala que, fala terra, né? Pode ser na terra, fala terra. Então, não vai ter, a gente não vai se dar em casamento, nós não vamos, senão ia dar confusão, né? Mesmo pessoa divorciada. Não vai ter casamento, a pessoa não reconhecer a outra, você não vai precisar de bens materiais, você não vai precisar, porque depois que nós adormecemos os nossos antepassados, nós não voltamos mais. Nós só vamos voltar quando Jesus, o dono do céu, o dono das estrelas, o dono da lua, hoje eu estou no quarto, dá para mostrar para você o céu, eu gosto de mostrar para vocês o céu. Mas como hoje foi correria na minha vida, levantei cedo, fiz omelete para a mãe, coloquei a toalha de banho lá no varal, tem até que ver, eu acho que eu coloquei, gente. Eu coloquei uma secou e eu coloquei a outra de molho. É assim, uma seca, eu coloquei a outra de molho no vinagre e no sabão em pó. Tá, coloquei umas roupas do brechó também, porque a pessoa pega, outra pega suja, também de molho. Aí limpei o fogão. Aí eu fui pro brechó, eu consegui fazer umas 5 ou 4 propagandas, que são propagandas que eu falo se estica, se não estica, qual marca que é, se é cintura alta, se é cintura baixa, se o seu bumbum dá nela, se não dá, e qual o valor que é. Eu filmo tudinho, não é foto não, é filmagem da peça, para a pessoa ver a peça direitinho, e falo o valor também que é, se a pessoa trazer o dinheirinho dela, né? Então fiz aí de bermuda, fiz de short, hoje peguei já na parte dos shorts, tem bastante short aqui, hoje eu fiz mais compra pro brechó, gente. Tem muita roupa, mas eu comprei mais roupa. O brechó é assim, você compra mais, porque você tem clientes que são de corpos diferentes, né? Eu tenho mais clientes que são mais cheinhas, que tem mais bumbum, derrière, que tem mais busto, sabe? Que tem mais quadril. São aquelas mulheres assim, mais bonitas, né? Não tô dizendo que as magrinhas não sejam bonitas, mas são bonitas também, são lindas também. Mas eu tenho menos clientes magras, eu tenho clientes que têm mais corpo. E as meninas de hoje em dia, elas estão assim, com 13, 12 anos, elas estão ficando assim, cada vez mais assim, formosas, né? Com umas coxas mais grossas, com um derrière mais avantajado, com um busto mais avantajado. Eu era uma tripa quando eu era novinha. Eu parecia mais, sabe o que que é? Um palito de fósforo, porque eu era branca, com cabelo bem preto, então eu parecia muito magra, parece um palito de fósforo, né? Eles até me chamavam de Olivia Palito, porque eu parecia demais com Olivia Palito, branca do cabelo preto, magra demais. Então, meu tio até me chamava de Olivia Palito. Gente, hoje o dia foi bastante quente, continua quente, está muito quente. Hoje a mãe foi para a igreja, a mãe é da Assembleia de Deus. Mesmo com Alzheimer, eu faço questão, e ela faz questão também, de ir para a igreja, de ir na igreja na quarta-feira, na igreja no dia de sábado, quando tem a ceia. Hoje é dia de ceia, ela gosta de tomar a ceia na igreja. O pastor dela é um pastor abençoado, ele até fala que ele pode trazer aqui, mas ela quer ir lá. E aí, ela vai de domingo na igreja, se tiver segunda ela vai também, se tiver terça, quarta, quinta. Às vezes eu falo até que eu vou pedir a chave para o pastor-chefe, o dono da igreja, que é o pastor Ronaldo, dono da igreja, para ele dar para ela abrir a igreja, porque ela gosta demais. Mas a mãe gosta de socializar. Ontem eu levei ela no Parque da Lagoa, que é um parque que tem aqui embaixo, o Andu, no Espírito Santo, que é um parque onde nós todos, né, porque aqui não tem lazer nessa cidade, né, a cidade que eu moro é uma cidade muito pequena, que não tem shopping, que não tem lazer, não tem esse parque. É um parque arborizado, cheio de árvores, um parque assim que tem uma lagoa linda, que venta, um lugar assim que tem flores, um lugar que tem vários lugares para a pessoa sentar, uma coisa que deveria ter em Aimorés, em algum lugar de Aimorés, que aqui tem condições de fazer, a prefeitura tem condições de fazer, mas não faz, né? Infelizmente, nós não temos governantes, né, que nós colocamos ali com o nosso voto, né? Porque ele é nosso funcionário, ele é funcionário do público, ele é funcionário de todos nós, ele é o nosso funcionário, ele não é rei. Ele não foi ungido de Deus para ser rei, ele é funcionário público. Ele é como qualquer outra pessoa, ele é a mesma coisa do cara do postinho. Tem hierarquia, mas hierarquia não fala que ele é rei. Ele não é, ele é nosso funcionário.
O prefeito é nosso funcionário, mas infelizmente o nosso funcionário, que nós com o nosso voto, ele está lá, ele não se preocupa aí com seres humanos que vivem nessa cidade pequena, que não tem shopping, que não tem cinema, que não tem lazer, só tem uma pracinha pequena, que não tem nada, gente, não tem nada. Mas o prefeito Neto Barros, de Baixo Guandu, Espírito Santo, ele fez um parque aonde beneficia o quê? Beneficia a Aimorés, que é Minas Gerais, e beneficia a cidade dele, Baixo Guandu, Espírito Santo, aonde a família vai para lá, aonde as famílias, os filhos, as crianças fazem até aniversário lá, vão fazer piquenique lá. Então, assim, infelizmente, né, gente? Infelizmente, nós votamos errado. Infelizmente, eles se preocupam muito com o dinheiro deles, né? Infelizmente, você sabe que tem muita falcatrua na política. Você sabe muito bem que teria condições aí de ter uma terra, um terreno e fazer um parque desse aqui na minha cidade. Tem condição financeira sim, porque de grão em grão a galinha enche o papo. Mas, né, igual aqui na minha rua. Na minha rua, infelizmente, gente, nossa, durante a noite é tão escuro que parece que não tem nenhuma lâmpada no poste. Na verdade, tem até uma lâmpada que ele está queimada. Ela está queimada. Só que o prefeito, ele colocou nas roças, ele mandou colocar nas roças aquelas de LED. Só que em alguns bairros de Aimorés, bairros que, né, que beneficia ele, né? Ele colocou as lâmpadas de LED, mas o bairro, meu bairro, onde tem idosos, várias crianças, né, que precisa ser um bairro que tem a lâmpada de LED, ele não colocou. Então, vou fazer o quê? Vou filmar, vou colocar aqui, vou cobrar dele, porque ele não aparece mais na rua. Ele só vai aparecer, gente, talvez porque ele vai aposentar como prefeito e já aposentou como bancário. Então, ele só vai aparecer aqui, talvez, se ele apoiar alguém para ter um dinheirinho por fora, mais do que ele já tem. Já comprou um hotel, já tem um hotel todinho para ele. Comprou um hotel, nossa, com várias salas comerciais. Já tem uma cobertura no Espírito Santo. Já, né? Tem uma estrutura financeira muito boa, mas, gente, nós não vamos levar no caixão nada, né? Vai deixar tudo por aí, né? Não adianta, né? Não adianta, não adianta fazer mal, não, que Deus está vendo. Por mais que não tenha fé em Deus, por mais que não creia em Deus, Deus existe e Deus é justiça. Então, por isso que nós temos que confiar em Deus. Deus é nosso amigo, Deus é nosso psicólogo, Deus é nosso psiquiatra, Deus é nosso médico, Deus é nossa família. Não fica triste se alguém falou alguma coisa de você, não fica triste se alguém julgou você mal, não fica triste se você não é amado pela sua mamãe, pelo seu papai, não fica triste, porque a sua família é Deus. A minha família é Deus, eu aprendi isso, gente. Eu aprendi isso com o decorrer do tempo, que eu tenho que tirar um tempo para Deus todos os dias da minha vida. E que Deus, na hora que você estiver fazendo comida, na hora que você estiver lavando roupa, na hora que você estiver arrumando a casa, na hora que você for, na hora que eu vou aqui, gente, ó, na minha cama, na hora que eu vou fazer a cama, eu vou orando a Deus, vou pedindo a bênção de Deus. Na hora que eu vou saindo, vou limpar o banheiro, eu peço a bênção de Deus. Na hora que eu vou saindo do quarto, que eu fecho a porta, eu peço a bênção de Deus. Então, assim, nós temos que o tempo todo engrandecer, exaltar, glorificar, nos humilhar diante de Deus. Que na verdade eu falo assim que eu nem sei por que eu me humilho diante de Deus, porque eu já sou uma pessoa humilhada por natureza. Me humilhar diante de Deus, nada, sabe? Eu até assim, teve um tempo, gente, que eu tive vontade de sair na rua ajoelhada, deixar pode machucar os meus joelhos, ajoelhada por sangrar. E um dia eu tive esse pensamento, Senhor, não era por nada não, era para glorificar a Deus, não era pedido nenhum, nenhum voto de nenhum, que eu tinha vontade de sair assim, sabe, no asfalto, sabe, na cidade mesmo, e ajoelhada e glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus, porque já aconteceu isso que eu fiz na igreja. Uma vez eu fiz um voto com Deus, eu fiz dentro da clínica, eu fiz dentro do banheiro da clínica, que eu estava esperando um laudo médico, porque eles tinham que tirar meu rim, naquela época eu não queria tirar o rim, e o médico falou, se for 5% vai ter que retirar, Luciana. E o médico falou, se for 5% vai ter que retirar, Luciana. E
eu fiz um voto com Deus. Tem uma bactéria no meu rim chamada Escherichia coli. É uma bactéria que vem um antibiótico, mata ela e depois ela volta. Então, eu não sei se esse antibiótico que eu estou tomando agora, ele vai matar ela, não. Deus abençoe que mate para ela nunca mais voltar. Então, para mim retirar esse rim daqui, essa bactéria, ela não pode estar aqui. Então, assim, é uma coisa, né? Não me preocupa mais não, gente. Eu não tenho amor à vida, eu não tenho apego a essa terra, não tenho. Eu até falei com uma pessoa hoje, eu não tenho apego a essa terra. Só que como eu tenho a minha mãe com 80 anos de idade, que tem Alzheimer, que os próprios filhos dela, que nasceu da barriga dela, não tem interesse de cuidar dela, não vai cuidar da forma que eu cuido, se preocupar se o pé dela está inchado, eles nem vêm aqui ver ela, eles não vêm dar um abraço nela, eles nunca dão um caroço de arroz para ela, nunca perguntou se ela precisava de um biscoito, nunca perguntou se ela precisava de nada, nunca assim, se preocupou com ela. Então, infelizmente, mesmo que eles tivessem ódio de mim, raiva de mim, é a mãe deles. Ela mora aqui e ela, graças a Deus, Deus conhece meu coração, Deus conhece o que eu faço, ela é muito bem cuidada, mas assim, ela tem um filho que mora aqui, que é pastor da Assembleia de Deus, mora aqui há 10 minutos a pé ele chega aqui. Ele mora atrás da minha casa no morro. Ele tem carro ainda. Ele não vem ver ela, ele passa aqui na frente de carro todo arrumado com a esposa dele não olha para a cara da minha mãe, não vem ver a minha mãe, os filhos dele, que é neto da minha mãe de sangue, só tem um filho, não vem ver a minha mãe. Então assim, gente, e foi por uma mentira do pai, que é pastor da Assembleia de Deus, porque eu lembro como se fosse hoje que ele engravidou, ele não era pastor ainda, ele estava estudando a Bíblia, lendo livros, eu acho que ele queria ser pastor. Na verdade, eu acho que ele queria ser pastor famoso para ganhar dinheiro, eu acho que era isso. Ela também queria que ele fosse assim. Então, o que aconteceu? As pessoas da igreja que nós íamos, eu, ele, a minha prima, minhas primas, nós éramos da mesma congregação, a presbiteriana. As pessoas chegavam perto de mim e falavam assim: Luciana, o seu irmão está debaixo da árvore com aquela moça, com as pernas abertas, seu irmão está na beira da cais, porque a tentação vem, né, gente? E eu ia falar com ele como se fosse filho: ó, meu filho, falaram para mim que você estava na beira da cais, com a fulana, com as pernas abertas, você estava debaixo da árvore escura com ela durante a noite, isso é perigoso, que a tentação vem. E ele falava que era mentira da igreja, era mentira das pessoas que falavam. Ele fez até um escândalo uma vez num culto de oração de mulheres. E aí, passou-se o tempo, ele falando que era mentira. A minha mãe me liga no meu trabalho e fala: Luciana, você não acredita que o seu irmão, ele engravidou aquela menina, que minha mãe não gostava dela. Engravidou aquela menina. Eu falei: não acredito. Só pode ser que ela fez um feitiço para ele, naqueles bombons que ele comia, porque ele está falando aqui que não se lembra. Aí ele estava debaixo de uma árvore, eu não me lembro o pé de quê? Se era pé de goiaba, debaixo de uma árvore, assim, bem perto do muro de placa da mãe. E eu cheguei na hora do almoço do meu serviço, eu já era casada já, porque eu sou casada há 28 anos que eu sou casada, 28 anos que eu sou casada, e aí eu fui lá, cheguei perto dele e falei assim: meu filho, o que você fez? Você engravidou a menina? Ele falou assim: não me lembro, eu não me lembro. Ele viajou até para minha prima, lá em Belo Horizonte, para ver se ele se lembrava disso. Ele viajou, ele teve que viajar para ver se ele se lembrava. E aí, ele voltou, casou com ela no cartório, não convidou a mãe, não contou para ninguém, pelo menos acho que só para a família dela, não para minha mãe, não para a família dele, porque era contra o namoro, porque a minha mãe tinha medo dele sair do caminho de Deus e para outros caminhos. Mas a intenção dessa mulher dele, eu acho que era se tornar ele pastor para ganhar dinheiro, não pastor para Deus, pastor assim para ter nome e ganhar dinheiro. Eu acho, não sei, Deus que consome no coração deles, pelo que eu percebo, entendeu? Aí ela não conversa com a minha mãe, ela já atrapalhou a minha mãe em várias coisas. Aí quando ele esteve aqui em casa, foi o ano passado, para ver a mãe, que eu até assustei, achei que tivesse vindo pedir dinheiro emprestado. Aí ele sentou ali e tal, eu fui e falei com ele assim: olha, eu quero te pedir perdão de uma coisa que aconteceu. Como você disse que não sabia se tinha feito intimidades
com a sua atual esposa, que na época era sua namorada, eu achei que vocês fossem amigos, porque quando eu, pelo menos com meu marido, eu conto tudo para ele. Eu conto tudo do meu passado, eu conto tudo do meu presente, eu só não sei o meu futuro. Então, nós conversamos a respeito do meu passado, do meu futuro. Eu sou uma pessoa assim. Eu achei que vocês fossem esse casal também. Ela estava ali no meu brechó, conversando comigo, e eu fiz a pergunta para ela. E aí? O seu marido se lembrou como é que foi feito o seu filho com ele? Ela falou assim, como? Não, ele foi feito de jeito normal. Aí eu falei, não, porque na época ele não se lembrava, ele disse que não sabia como tinha sido feito, porque ele não se lembrava de ter feito algo com você. E ela foi para casa muito nervosa e ela virou para mim e fez chantagem. Falou assim, eu vou contar para o seu sobrinho e ele nunca mais vai olhar para sua cara se ele souber disso. Aí, tudo bem. Ela foi para a casa dela. De lá da casa dela, ela me ligou, ela me ligou, não foi ele que me ligou, não. Ela me ligou, dizendo há muitos anos atrás que esse filho da minha mãe, que seria meu irmão, que é pastor da Assembleia de Deus, disse que era mentira minha, que eu era mentirosa e que ele nunca tinha falado isso. E eu fui falar com ele. Ele virou para mim e falou assim, na minha cara, gente, ele mentiu na minha cara. Ele falou assim, não, eu não falei isso não. Eu falei, você falou sim, não falou, mãe? A mãe falou assim, você falou sim, você falou. Eu falei, eu tenho provas seres humanos, tenho prova que é Deus. Porque eu acredito, gente, que ele não sabe que Deus existe. Eu acho que ele não sabe que Deus sabe o que ele faz. Eu acho que ele não conhece o poder de Deus. Eu acredito que ele acha que Deus não coloca à tona quem é ele de verdade, ou quem a esposa dele é de verdade, quem é a família dele de verdade. Eu acho que ele não acredita em Deus. Eu acho que ele não acredita em Deus. Porque uma pessoa, para mentir dessa forma, ela nunca vai esquecer, gente. Ela nunca vai esquecer. Tanto que eu falei para ele assim, meu filho, quando ele se casou com ela, o pastor não pediu para você esperar para fazer o teste de DNA primeiro, para ver se o filho é seu, já que você não se lembrava? Ele falou assim, não, sendo meu ou não meu, eu vou assumir. Ele disse para mim no meio da rua, gente. Ele falou, negou na minha cara, sendo pastor da Assembleia de Deus. Mas eu coloco nas mãos de Deus todos os dias. E eu vou fazer Deus lembrar ele. Porque Deus tem memória. Porque Deus estava lá. Porque Deus estava vendo. Porque eu não vou mentir com uma coisa dessa. De maneira nenhuma. E eu tenho várias testemunhas. Várias pessoas que sabem disso. Várias. Principalmente a mãe dele que falou na cara dele. Eu falei, mãe, ele não falou isso? A mãe falou, falou, você falou. Ele ficou todo sem graça. Então, eu não acredito nesse tipo de gente que fala que é pastor, não, tá? Sinceramente, pastor de Deus tem que cuidar das ovelhas. Pastor de Deus tem que falar a verdade, porque a verdade liberta. Por isso que eu falo para vocês, sabe o que liberta a gente? Essa palavra aqui. Sabe o que liberta a gente? É quando você pede a Deus para abrir seus olhos, para tirar as escamas dos seus olhos e tirar os tampões dos seus ouvidos. Eu peço a Deus para que o pastor da igreja central, que é o pastor-chefe, que na verdade é o dono da igreja, que eu não acredito que seja Deus que tenha, pactuado com isso daí, não. Então, que ele saiba quem é essa pessoa que não honra a mãe, que não honra pai, que pegou dinheiro da minha mãe, ficou devendo ela R$1.600, uma mulher de 80 anos de idade que só recebe 2 salários mínimos, a mulher dele recebe 2 salários mínimos, ele recebe 4 salários mínimos, ele só tem um filho, ele tem casa própria, ele tem carro, ele mentiu na hora de receber, mas a mulher dele, uma indenização, e passou despercebido, porque a mentira não é de Deus, a mentira é de Satanás, o pai da mentira é Satanás, mas eu espero que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Então, cuidado com as pessoas que você convive. Talvez você convive com uma pessoa que você pensa que é sua amiga e que na verdade é sua inimiga, nas suas costas. Às vezes faz oração até para fazer coisas erradas com você, para acontecer coisas ruins com você. Então, por isso que nós temos que confiar nesta palavra. Se o pastor disser alguma coisa, presta atenção, grava o que o pastor está falando. Quando você for na igreja, você tem celular, grava. Você grava, não precisa gravar o vídeo do pastor falando, não, você grava com áudio. Fica mais perto possível do pastor e fica gravando o áudio do pastor, chega em casa. Você vai escutar novamente. Você escuta qual capítulo que ele leu, que não vai falar com você, porque aqui no Antigo Testamento, ele não fala que Deus veio
para os israelitas. Que Deus, ele é Deus dos israelitas. Que Deus ungiu só Saul e Moisés. Ele escolheu Salomão, mas algumas pessoas não. Era herança de herança para rei para rei. Eles não pregam que nós estamos cultuando o Deus de Israel. O Deus que é o verdadeiro Deus, que é o dono do céu, das estrelas, que tirou o povo dele, que é o povo de Israel do Egito. Nele, quando mandou o filho dele Jesus, os israelitas não aceitaram Jesus, porque Jesus tinha uma mãe e tinha um pai. Eles falaram assim, mas como pode? Nasceu de Maria, o pai dele é José, o carpinteiro. E agora vem falar que é filho de Deus? Então assim, eles não acreditaram nele. Então Jesus virou e falou assim, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Então, Jesus falou assim, pregue para todas as nações. Nós somos nações diferentes. Pregue para os gentios, nós somos os gentios. Nós não somos do sangue do povo de Israel, que é o povo de Deus. Mas ele, com o Cordeiro de Deus, com Jesus Cristo, ele deu a permissão que nós cultuássemos ele. Deu a permissão que nós o cultuássemos, que nós falássemos com ele. Mas Deus não há nada escondido que não venha ser revelado, nem da minha vida, nem da sua, nem de ninguém. E Deus é justo, Deus é justiceiro. Você viu que Deus fica irado, Deus fica bravo? Então, Deus fica irado, Deus fica bravo. Está devendo a mãe R$1.600, não paga o filho dela. E a mãe precisa, porque a mãe tem idade, ela toma bastante vitamina. Ele acha que 2 salários mínimos da mãe é uma fortuna. Ele acha que eu estou comendo 2 salários da minha mãe. 2 salários, se a mulher dele ganha 2, ele ganha 4, me falaram que ele ganha 4 salários mínimos. Ele tem uma casa própria muito boa, tem carro, tudo pago, então só tem um filho homem, já rapaz, já. Não sei, deve a minha mãe R$1.600, pastor da Assembleia de Deus, tá? Nem vem ver ela, não honra ela, para você ver que nem devolveu o dinheiro dela e devolve. Então vamos aqui, gente, nós estamos aqui no Antigo Testamento. O pastor não te ensinou o que é Antigo Testamento? A titia aqui vai te ensinar. O Antigo Testamento, gente, aqui ó, isso aqui é calor, tá? Isso aqui é calor. O Antigo Testamento é quando começa o livro, da Bíblia. Quando começa a Bíblia Sagrada, você vai ver o primeiro livro, chama-se Gênesis. E você vai andando, aí você vai vendo os títulos. Lá tem Gênesis, ali tem ó, vamos ver aqui. Tem o primeiro é Gênesis, que vai contar a história de como foi feito o mundo. Tem Êxodo, tem Levítico, tem Números, tem Números. Vamos ver, tem Números, tem primeiro Deuteronômio, tá faltando alguns livros aqui nessa Bíblia. Tem Josué, tem Ruth, tem o livro de Ruth. Você vai ler sempre, gente, aqui ó, vou mostrar pra vocês, ó, aqui em cima, tá vendo, ó, não, peraí, tá vendo aqui o nome aqui negrito, mais escuro, aqui lá em cima, ó, aqui na beiradinha, em negrito, não tá dando pra vocês verem não, né? Então, ali que tá o nome, ó, talvez o pastor não ensinou, mas é ali que tá o nome, ali fica o nome e, igual 1 Samuel, 2 Crônicas, e você vai procurar 2 Crônicas 1, capítulo 1, o capítulo 1 vem com um número bem grande e o versículo vem com um número bem pequeno. Então, nós estamos aqui no capítulo 18, né? 2 Crônicas. O que é 2 Crônicas, Luciana? É 2. É o número 2 Crônicas, tá? É o número 2 Crônicas. Então, 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 17. Então, Josafá, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. No lugar de quem, gente, que ele se tornou? Então, enterraram, versículo, capítulo 16. No 39º ano do reinado, o reinado do rei Asa, passou a sofrer de um mal dos pés que eu descobri que chama gota, que tem até hoje essa doença. E ficou muito doente o rei Asa. E mesmo durante a sua doença, ele não recorreu, ele não orou a Deus, ele não pediu nada para Deus. Mas ele foi atrás dos médicos. O rei Asa, não é porque não pode ir no médico, não. Pode ir no médico sim, mas tem que orar primeiro. Tem que pedir o Espírito Santo, pedir a Deus permissão para que ele abra os caminhos e para que não seja o ser humano que esteja lá, mas que os anjos do Senhor, que Deus esteja lá.
rei Asa descansou com seus antepassados. Ele morreu no 41º ano do seu reinado. Então enterraram o rei Asa na grandiosa sepultura que ele, o rei Asa, tinha escravado para ele na cidade do bisavô dele, que era o rei Davi, ungido de Deus. Deitaram o rei Asa num esquife que nós chamamos de esquife, gente, nós chamamos de caixão, aquela caixa de madeira, né? Acho que o deles não era não, acho que é de ouro, alguma coisa assim, ouro, cobre, eles faziam coisa melhores para eles, né? Que tinha sido enchido de óleo de bálsamo e de um perfume especial feito com uma mistura de vários tipos de ingredientes. Além disso, fizeram para ele uma queima fúnebre muito grande. Fizeram uma festa, né? E olha que ele mesmo assim morto, eles fizeram assim, tipo uns perfumes caríssimos que ele pediu, né? Capítulo 17. Então Josafá, filho do rei Asa, tornou-se rei no lugar dele e fortaleceu a sua posição sobre o povo, sobre Israel. O rei Josafá pôs forças militares em todas as cidades fortificadas da tribo de Judá e tropas na terra de Judá e nas cidades de Efraim que o rei Asa, seu pai, havia tomado para si. Porque tinha guerra entre eles. Os próprios descendentes, os de sangue, guerreavam entre si. Deus Jeová, Deus Javé, estava com Josafá, rei Josafá, que era filho do rei Asa, porque o rei Josafá, ele andava nos caminhos em que o rei Davi, ungido de Deus, o seu antepassado, tinha andado nos tempos antigos, e não buscava os Baalins, eu não sei o que é não, mas depois nós vamos ver, tá? Onde terminar esse vídeo aqui eu vou me lembrar. Então o rei Josafá buscava o Deus do seu papai, rei Asa, e seguia o mandamento de Deus, não as práticas que o povo lá da cidade de Israel praticava. Deus Javé, manteve o reinado firmemente estabelecido nas mãos do rei Josafá, filho do rei Asa, e toda a tribo de Judá lhe dava presentes para o rei Josafá, de modo que ele, o rei Josafá, teve muitas riquezas e muita glória, claro que foi com o poder de Deus. E o rei Josafá foi corajoso em seguir os caminhos de Deus Jeová, Deus Javé, e até mesmo removeu da tribo de Judá os altos sagrados e os postes sagrados. No 3º ano do seu reinado, do reinado de Josafá, o Josafá lhe mandou chamar seus príncipes. Os príncipes chamavam Benail, Obadias, Zacarias, Netanael, Micaías, para que ensinassem, fosse como professores, né? Como os testemunhos de Jeová não passam de porta em porta ensinando a Bíblia. Então, no 3º ano do seu reinado, do reinado de Josafá, Josafá mandou chamar seus príncipes. O príncipe chamavam Benail, Obadias, Zacarias, Netanel e Micaías, para que ensinassem nas cidades da tribo de Judá. Versículo 8. Os seguintes levitas são descendentes e sangue de Levi, foram com os príncipes, para você ver que os príncipes, eles saíram para ensinar o povo de casa em casa, tá? Porque o rei Josafá mandou. Não era na igreja, não era num templo de pedra, não, era de casa em casa. Os seguintes levitas foram com eles. O nome dos levitas: Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatã, Adonias, Tobias e Toni Adonias. O sacerdote chamado Elisama e Jeorão também foram para ensinar a população da tribo de Judá. Eles começaram a ensinar em Judá, na cidade chamada Judá mesmo, levando com eles o livro da lei de Deus, Pai de Jesus, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, percorrendo todas as cidades da cidade de Judá, daquela tribo de Judá, ensinando todo o povo. Eles percorreram a cidade, eles não foram de templo em templo, eles foram de porta em porta. E todos os reinos das terras ao redor da tribo de Judá, da cidade de Judá, ficaram com medo de Deus, Pai de Jesus,
Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, e não lutaram contra o rei Josafá, que era o rei da tribo de Judá, que mandou ensinar de porta em porta, mandar os reis e os levitas irem ensinar ao povo os mandamentos de Deus, as leis de Deus. E os filisteus traziam presentes e dinheiro como tributo ao rei Josafá, que era o rei da tribo de Judá. Os árabes lhe trouxeram para o rei Josafá 7.700 carneiros e 7.700 bodes dos seus rebanhos. Versículo 12. O rei Josafá foi ficando cada vez mais poderoso e continuou a construir fortalezas e cidades, armazéns em Judá. Judá era a cidade principal. Gente, ele era rei da tribo de Judá. Ele era rei de Judá e, né, das cidades que tinha ali perto, né, que ele tomou e que tinha, e também de Benjamim. E Josafá realizou grandes empreendimentos nas cidades de Judá, da tribo de Judá, e tinha soldados, tinha guerreiros valentes em Jerusalém. Estes estavam agrupados segundo as suas casas paternas. De Judá, casa paterna de Judá, havia os chefes de 1.000 homens, havia o chefe Adiná era uma pessoa, e com Adiná havia 300.000 guerreiros valentes. Sob o seu comando estava o chefe Jonã, e com Jonã havia 280.000 homens, e também sob o comando estava Amazias, filho de Zicre, que tinha se apresentado voluntariamente para o serviço de Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, e com Zicre havia 200.000 guerreiros valentes. E de Benjamim, porque o rei Josafá também era rei, né, dos descendentes de Benjamim, que eles todos são israelitas, tanto de Israel, tanto da tribo de Judá, porque Deus, ele fez aí 12 tribos de Judá, que eram todos parentes do mesmo sangue, descendentes, mas brigavam entre si. Aí ele repartiu as tribos e repartiu as terras. Deus, dono do céu. Havia Elíada é uma pessoa, um guerreiro valente, e com a Elíada havia 200.000 homens armados com arco e escudo. E sob o comando de Elíada estava Josabade, e com Josabade havia 180.000 homens equipados para a guerra. Esses serviam o rei Josafá, além dos que o rei colocou nas cidades fortificadas em todo o Judá. Judá era a cidade principal. Capítulo 18, versículo 1. O rei Josafá teve muitas riquezas e teve muita glória. Mas o rei Josafá formou uma aliança matrimonial. Ele se casou com Acabe. Será que ele se casou? Ou é uma aliança matrimonial? É casamento, não é verdade? Olha aqui o capítulo 18 de 2 Crônicas, versículo 1. O rei Josafá teve muitas riquezas e muita glória, mas o rei Josafá formou uma aliança matrimonial com Acabe. Versículo 2. Portanto, depois de alguns anos, foi visitar Acabe lá em Samaria. E o Acabe sacrificou grande quantidade de ovelhas e de bois também para ele e para os que estavam com ele. E insistiu que o rei Josafá fosse com ele contra Ramote-Gileade. É uma cidade. Versículo 2. Versículo 3. O Acabe, que era rei de Israel, uma aliança matrimonial, não é casamento não, gente. É uma aliança assim, vou fazer uma aliança com os Estados Unidos, vou fazer uma aliança com a Ucrânia, vou fazer uma aliança, né? Então, é assim, como se fosse uma aliança, assim, casamento, a gente jura muitas coisas, né? Eu prometo ser fiel, ficar contigo na tristeza, na alegria, até que a morte nos separe. Então, assim, o rei Josafá fez esse tipo de aliança, assim, de fidelidade, né? De amizade com o rei de Israel, que na época chamava-se Acabe.
Versículo 3. O rei Acabe, que era rei de Israel, perguntou ao rei Josafá, que era rei de Judá. Eles eram do mesmo sangue, tá? Todo israelita. Você, o rei Josafá, rei de Judá, vai comigo à cidade de Ramote de Gileade? E o rei Josafá, rei da tribo de Judá, respondeu: Eu estarei com você sim, rei Acabe. O meu povo, o povo da tribo de Judá, estará com seu povo de Israel e o ajudará na guerra. Porque o rei Acabe era israelita, o rei Josafá era israelita, mas eles haviam se dividido, né, por causa de terras, de guerras. Versículo 4. Mas o rei Josafá disse ao rei de Israel: O Acabe, rei de Israel, por favor, primeiro procure saber qual é a palavra de Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos. Vamos saber aí no versículo 4, o que ele acha da gente ir contra essa cidade de Ramote de Gileade, hein? Guerrear contra ela. A gente primeiro tem que saber o que Deus acha quando a gente vai no médico, quando a gente vai receber uma pessoa em casa, quando nós vamos viajar, quando nós vamos sair, qual que é a vontade de Deus, se aquilo é de Deus mesmo para a nossa vida. No versículo 4 fala isso para o rei Josafá, e o rei fala para o rei Acabe que ele consultava a Deus. Nós podemos seguir esse exemplo aí, mas não era para nós, era para o rei Acabe, para o rei de Israel e para o rei Josafá, rei de Judá. Os dois estavam conversando a respeito disso. O rei da tribo de Judá, que era Josafá, queria que o rei de Israel, Acabe, consultasse a Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, para saber se podia ir para a guerra mesmo. E no versículo 5, então o rei de Israel, que chamava-se Acabe, reuniu os profetas. Eram 400 profetas. E lhes perguntou: Profetas, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Então os profetas, que eram 400 profetas, falaram: Vá, e o verdadeiro Deus, dono do céu, das estrelas, das nuvens, do sol, a entregará Ramote de Gileade nas mãos do rei de Israel, que é Acabe. Versículo 6. O rei Josafá disse então: Será que não há um profeta de Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos aqui, gente? Vamos consultar a Deus por meio desse profeta também? Será que, esses profetas eram do rei de Israel, não era profeta de Deus? Ele queria consultar um profeta que era no versículo 6, de Deus mesmo. Versículo 7. Então, o rei de Israel, que se chamava-se Acabe, disse ao rei da tribo de Judá, chamado Josafá: Há mais um homem por meio de quem podemos consultar a Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos. Mas eu, rei Acabe, eu odeio ele. Olha, o rei de Israel odiava esse profeta, que era profeta do verdadeiro Deus, porque o rei Josafá sentiu com aqueles 400 profetas, ele não estava botando fé neles não botou fé neles não. Então o rei de Israel disse a Josafá, o rei de Israel chamava-se Acabe, o rei da tribo de Judá chamava Josafá, eram parentes de sangue. Há mais um homem por meio de quem podemos consultar a Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, que é o dono do céu, das nuvens, das estrelas, da chuva, manda parar de chover, manda nevar, manda parar de nevar. Mas eu, rei Acabe, rei do povo de Israel, eu odeio esse profeta, pois esse profeta nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas más. O nome dele chama-se Micaias. Ele é filho de um tal de Inlá. No entanto, o rei Josafá, que era o rei da tribo de Judá, disse: Ó rei Acabe, rei de Israel, não deve dizer uma coisa dessas do profeta Micaías, não. Versículo 8. Portanto, o rei de Israel, Acabe, chamou um oficial da corte e disse: Oficial da corte, depressa, traga aquele profeta Micaías, filho de Inlá. Versículo 9. O rei de Israel, que era o rei Acabe, e o rei da tribo de Judá, que era o rei Josafá, estavam sentados, cada um no seu trono.
com as suas vestes reais, veste de rei. Eles estavam sentados na eira que ficava junto à entrada do portão de Samaria. Samaria era uma cidade. E todos os profetas, os 400, estavam profetizando diante dos dois reis, o rei de Judá e o rei da cidade de Israel. Versículo 10. Então, um homem chamado Zedequias, que era filho de Kenaaná, fez para ele mesmo, chifres de ferro e disse: assim diz Deus, dono do céu, das estrelas, do vento, que é Deus Jeová, Deus Javé, com estes chifres, você, ó rei da tribo de Judá, da tribo de Israel, golpeará os sírios até os exterminar. Exterminar, você sabe o que é, né? Fazer todos dormir com os antepassados dele e só voltar quando Jesus vier. Versículo 11, todos os outros profetas, os 400 profetas, profetizavam a mesma coisa, dizendo: suba, pode ir na cidade de Ramá Gileade, e o Senhor será bem sucedido na guerra, o Senhor vai ganhar essa guerra sim. Então, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, vai entregar essa cidade aí, não sei se é uma cidade ou uma nação, Ben-Hadad para vocês, tá? Rei Josafá e rei Acabe. Versículo 12. Então o mensageiro que foi chamar o profeta Micaías lhe disse: saiba que todas as palavras dos profetas são favoráveis ao rei Acabe, tá? Por favor, Micaías, que as suas palavras sejam iguais às dos 400 profetas, hein? E aumentou para mais 401. E diga algo favorável para o rei Acabe, que já está tão triste com você. Você só profetiza maldade para ele. Versículo 13. Mas o profeta Micaías disse ao mensageiro: tão certo como Deus Javé, Jeová, Deus dos Exércitos, o dono do céu, o Pai de Jesus vive, tudo que o meu Deus disser é o que eu falarei. No versículo 13, ele diz que não vai falar por ele mesmo, ele só vai falar o que Deus mandar ele dizer. Bom ou de ruim, ele vai dizer a verdade, porque a verdade liberta, né? Versículo 14, então o profeta Micaías se apresentou aos dois reis, o rei Acabe ao rei Josafá. O rei Acabe era o rei da cidade de Israel e o rei Acabe era da cidade de Judá. E o rei lhe perguntou: profeta Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não, hein? Então o profeta Micaías respondeu imediatamente: vá, pode ir. E o Senhor, reis, será bem sucedido, vocês vão ganhar a guerra, e eles serão entregues, o pessoal de Ben-Hadad, nas suas mãos. Versículo 15. O rei Acabe, rei da cidade de Israel, e o rei da tribo de Judá, rei Josafá, disse: quantas vezes preciso pô-lo, você, profeta Micaías, sob juramento, para não me dizer nada, a não ser a verdade em nome do seu Deus, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, nosso Deus? Versículo 16, então, o profeta Micaías respondeu: eu vejo todos os israelitas, não foi os brasileiros, nem os russos, nem os americanos, foram israelitas, no versículo 16 do capítulo 18 de 2 Crônicas. Então, o profeta Micaías respondeu que ele via: eu vejo todos os israelitas espalhados pelos montes como ovelhas sem pastor. Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, disse: eles não têm dono, que cada um volte em paz para sua casa. Versículo 17. O rei Acabe, que era rei do povo de Israel, era de Israel, a cidade de Israel, gente, que o de Judá também era povo de Israel, era israelita. Disse então o rei Josafá, da tribo de Judá: eu não lhe disse que ele não ia profetizar coisas boas, hein? A meu respeito, só profetiza coisas más? Versículo 18. O profeta Micaías continuou a falar o que Deus tinha mandado ele falar.
Portanto, ouçam a palavra que Deus, dono do céu, das estrelas, das nuvens, do oxigênio, da chuva, manda parar de chover, faz nevar, manda parar de nevar. Tudo que o dinheiro não pode comprar, ele faz. Disse para vocês dois: vi Deus, Jeová, Deus Javé, Deus Exército, tá me dando cãibra aí. Versículo 17: o rei de Israel, que era o rei Acabe, olhou para o rei Josafá, que era o rei da tribo de Judá, e disse: eu não lhe disse, Josafá, que o profeta Micaias não ia profetizar coisas boas a meu respeito? Ele só profetiza coisas más a meu respeito. Versículo 18: Micaias continuou: portanto, ouça a palavra de Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos. Vi Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, sentado no seu trono. Deus fica sentado no trono dele, nas densas nuvens. E todo o exército dos céus. Dentro dos exércitos dos céus é o quê? Os anjos. Os anjos estavam em pé à direita de Deus, que mora nas densas nuvens, estava sentado no seu trono. E à sua esquerda também tinha anjos, que são exércitos dos céus de Deus. O versículo 18 fala aqui do mundo espiritual. Versículo 19: e Deus, Jeová, Deus Javé, disse: quem enganará o rei Acabe, que é o rei da cidade de Israel, para que ele suba ao lugar chamado Ramote de Gileade e morra lá? Vai dormir com os antecedentes dele? E um dizia uma coisa, eu acho que é o exército dos céus, eram os anjos que dizia, ao passo que o outro dizia outra coisa. Versículo 20, então, um espírito, no versículo 20, presta atenção, pega a sua Bíblia, é melhor me acompanhar com a sua Bíblia. Segunda Crônica quer dizer 2 Crônicas. Versículo 20, então, um espírito, você não acredita em espírito, mas na Bíblia está escrito espírito. Segunda Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 18, 1:8. Segunda Crônicas, Antigo Testamento, capítulo 18, versículo 20. Então um espírito veio, ficou de pé perante na frente de Deus Javé, Deus Jeová, e disse: eu o enganei o rei Acabe. Deus Jeová, Deus Javé, lhe perguntou ao espírito: como você fará isso em espírito? Versículo 21. O espírito respondeu: eu, espírito, irei e me tornarei um espírito enganoso na boca de todos os profetas, os 400 profetas do rei Acabe, rei da cidade de Israel. Então o rei Acabe, ele disse, o espírito, Deus disse: você, espírito, você o enganará e ainda mais será bem sucedido. Vá, pode enganar o rei Acabe, faça isso. Olha, foi Deus, versículo 21. Como Deus conversando com o espírito. Deus Jeová, Deus Javé, perguntou ao espírito: espírito, como você fará isso? Versículo 21. O espírito respondeu a Deus: eu irei e me tornarei um espírito enganoso na boca de todos os 400 profetas do rei Acabe, que é rei da cidade de Israel. Então Deus disse: você o enganará e ainda mais será bem sucedido. Vá, Deus permitiu. Vá, engane sim o rei Acabe, faça isso. Versículo 22. E agora, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, pôs um espírito enganoso. Quem pôs o espírito enganoso? Foi eu? Foi você? Não foi. Foi Deus que pôs um espírito enganoso. Está no versículo 22 do capítulo 18 de 2 Crônicas. E agora,
Deus Jeová, Deus Javé dos exércitos, pôs um espírito enganoso na boca destes seus 400 profetas, rei Acabe. Mas Deus Jeová, Deus Javé dos exércitos, declarou que o senhor rei Acabe sofrerá uma calamidade se você for à guerra. Versículo 23. Então, um homem chamado Zedequias, que era filho de Kenaná, se aproximou e deu uma bofetada, deu um tapa. Bofetada na cara, né, gente? Um tapa, assim, uma bofetada é um tapa. Em o profeta Micaias, e disse: quer dizer, profeta Micaias, que o Espírito de Deus Jeová, Deus Javé, me deixou para falar com você? Hã? Não acredito. Olha, briga entre profeta, hein? Versículo 24. O profeta Micaias respondeu ao profeta Zedequias: você, Zedequias, terá certeza disso no dia em que entrar no quarto mais secreto para se esconder. Versículo 25. Então, o rei da cidade de Israel disse, que era o rei Acabe: levem o profeta Micaias e entregue o profeta Micaias a um homem chamado Amon, que é chefe da cidade, e também a Joás, que é filho do rei. Versículo 26. Diga a eles: assim diz o rei de Israel, da cidade de Israel, rei Acabe. Versículo 26. Digam-lhes: assim diz o rei: ponham este homem, o profeta Micaias, na prisão e dei-lhe uma porção reduzida, bem pequena de pão e água, até eu voltar da guerra em paz. Versículo 27. Mas o profeta Micaias disse: se o Senhor, rei Acabe, rei de Israel, realmente voltar em paz, Deus Jeová, Deus Javé, Deus exércitos, não falou comigo. E acrescentou: ouçam isso todos os povos, porque o Deus tinha falado outra coisa, que ele não ia ganhar a guerra, que ele ia dormir com os antepassados dele, mas ele não quis conseguir, ele não quis escutar o profeta Micaias. Versículo 28. Então o rei Acabe, que era o rei de Israel, e o rei Josafá, que era o rei de Judá, né, da cidade de Judá, todos os dois eram israelitas, subiram a esse lugar chamado Ramate de Gileade. Versículo 29. O rei de Israel, o rei Acabe, disse ao rei da tribo de Judá, chamado Josafá: ô Josafá, eu vou me disfarçar e vou entrar na batalha, tá? Mas você, Josafá, deve usar suas vestes reais. Continua como rei. Eu vou me disfarçar. Eu sou mais esperto. Vou me disfarçar. Eles não vão saber que eu sou rei, não. Mas você pode continuar assim com as suas vestes de rei aí. Assim, o rei de Israel, Acabe, se disfarçou. E eles entraram na batalha, na guerra. Versículo 30. O rei da Síria tinha dado a seguinte ordem aos chefes dos seus carros de guerra: ó, eu quero dar uma ordem para vocês. Eu sou o rei da Síria, tá? No versículo 30. Não lutem com ninguém, nem com o pequeno e nem com o grande, apenas com o rei Acabe, que é rei de Israel. Lute somente contra ele, tá? Versículo 31. Por isso, assim que o chefe dos carros de guerra viram o rei Josafá, que era o rei da tribo de Judá, disseram: olha, aquele ali está vestido de rei, hein? É o rei de Israel, o rei Acabe, aquele que o rei da Síria pediu para a gente lutar só com ele. E foram na direção do rei Josafá, porque o rei Acabe, ele já sabia disso. Ele já sabia. Por isso que ele se disfarçou e pediu o rei Josafá para ir com as vestes reais dele, né? Tipo assim, eu te coloco no fogo e saio do fogo. Então, nós continuamos no capítulo 18 de 2 Crônicas, o Antigo Testamento, versículo aí 31. Então, o que aconteceu? O rei Acabe, que era o rei de Israel, por isso, assim que os chefes dos carros de guerra viram de ver Josafá vestido de rei, disseram: Alá, é o rei de Israel, o rei Acabe. Mas não era o rei Acabe, era o rei Josafá. E foram sob a direção
para atacar o rei Josafá da tribo de Judá. Então o rei Josafá da tribo de Judá começou a gritar por socorro, e o rei e o Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, dono do céu, dono das nuvens, dono das estrelas, dono do sol, dono da chuva, dono do vento, dono do calor, dono do frio, o ajudou, porque ele pediu socorro para quem? Para quem que a gente deve pedir socorro? Para Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, o Pai de Jesus, dono do céu, das nuvens, das estrelas. Deus imediatamente afastou aqueles homens do rei Josafá da tribo de Judá, porque Deus sabia que o rei Josafá temia Deus. Ele tinha o que? Respeito por Deus. Andava nos mandamentos de Deus. Versículo 32. E pediu socorro para Deus. Nós temos que pedir socorro para Deus. Versículo 32. Assim que o chefe dos carros de guerra viram de ver que não era o rei Acabe, que era o rei de Israel, pararam de perseguir o rei Josafá. Claro que foi com a ajuda de Deus, Pai de Jesus, que mora nas densas nuvens. Versículo 33. Mas certo homem atirou ao acaso. Sabe que você pegar uma arma e atirar assim pro nada? Esse certo homem, né, no versículo 33, ele atirou pro nada, atirou ao acaso, com o seu arco, e atingiu o rei Acabe de Israel entre as juntas da sua cota de malha. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro de guerra: olha, dê a volta e leve-me para fora da batalha, da guerra, pois eu fui o rei Acabe, rei da cidade de Israel, gravemente ferido. Versículo 34. A batalha continuou intensa durante aquele dia e tiveram de manter o rei Acabe, que era o rei da cidade de Israel, em pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios, até o entardecer. E infelizmente ele perdeu muito sangue e foi dormir com os antepassados dele ao pôr do sol. Viu? Nós temos que pedir permissão para Deus para tudo.